Professor, na matemática astral superior, a constante de estrutura fina, alfa, tem alguma importância? E o número π? Poxa, agora o cara foi fundo nesse daí, hein? O aluno foi fundo, porque poucas pessoas sabem o que é constante. Constante alfa, a famosa constante mágica dentro da física, né? Deixa eu explicar, tentar explicar melhor para vocês. Na interação, é o seguinte, as constantes físicas, elas surgem de relações matemáticas, tá? Elas surgem de relações matemáticas quando você mede interações. Deixa eu tentar entender, mostrar uma coisa mais simples para vocês. Para vocês entenderem o significado das constantes na física, né? E tem constantes que são adimensionais, como o π. O π não tem dimensão nenhuma, né? E essa constante alfa também ela é uma constante adimensional. Então dá uma olhada aqui assim, ó. Quando eu tenho a força gravitacional, eu tenho dois corpos, um corpo de massa m1 e um outro corpo de massa m2, né? Surge então uma força de atração gravitacional entre ângulos, que Isaac Newton, né, demonstrou muito bem essa relação matemática dessa força, né, da intensidade dessa força, fazendo assim, a força gravitacional, né, ela geralmente é assim, ela é proporcional, ela começa assim a pesquisa, a massa 1 vezes a massa 2 dividido por r ao quadrado. Para essa proporcionalidade aqui se tornar uma igualdade, é preciso ter uma constante de ajuste, tá? Uma constante de ajuste. Então, a força gravitacional teve uma constante gravitacional G vezes M1, M2, sobre a distância que separa os dois corpos. Esse R é a distância que separa os dois corpos, tá ok? R. Então, essa aqui é uma constante também considerada universal, porque quando você mede Andrômeda, quando a gente mede galáxias distantes por essa interação aqui, você vai ver que esse G é praticamente o mesmo. Então, se você tiver um extraterrestre lá em outra galáxia, ele pode até usar uma linguagem matemática diferente, tá? Mas ele vai perceber que é possível pensar sempre numa constante que é uma constante universal. Então, essa vocês são bem conhecidos, vocês aprenderam em ginásio, tudo, tá? Só que a constante fina vocês não sabem o que é, né? Então, deixa eu explicar para vocês. O número π, como ele perguntou aí, vocês sabem, né, que você tem uma medida, né? O comprimento, né? O comprimento da circunferência, né, dividido pelo diâmetro da circunferência, você tem o número π, que na verdade é um número, né, 3,14, né, e vai embora, vai embora, vai embora, tá? Essa é uma relação matemática de figuras geométricas, ok? Tá bom? Provavelmente, dependendo da linguagem que os matemáticos espirituais estão usando, ele pode encontrar o mesmo número, mas a linguagem pode ser diferente. Né? Pode ser de um outro jeito, né? Então vamos agora para constante alfa de estrutura fina. Então toda vez que eu tenho, né, um fóton, agora um fóton é um quanto de energia eletromagnética e tenho uma partícula eletricamente carregada, um elétron, né, negativo ou um próton positivo, tá? Esse fóton, a interação dele, né, a interação elétrica dele com a interação eletromagnética do fóton, nessa interação, não vou mostrar matemática para você que é chata, mas surge uma constante de relação chamada alfa, que ela vale 1 sobre 137, tá? E os físicos, quando estudaram, eles só estão tentando, né, depois da casa da vírgula aqui, quantas casas, eles já conseguiram até chegar a 11 casas. 11 casas depois da vírgula.
As duas últimas casas ainda tem uma certa imprecisão na medida, e os cientistas gostam de aperfeiçoar cada vez mais essa constante. Bom, qual o significado para os físicos isso? Eles dizem que essa constante é tão mágica porque se ela não fosse esse valor específico, o universo desabaria, sabe? O universo desabaria. Se ela fosse diferente um pouco desse número, as interações eletromagnéticas no mundo atômico, pá, entrariam em colapso estrutural. Então é como se Deus estivesse, alguma inteligência muito avançada, tivesse, né, o conhecimento matemático para fazer isso com grande precisão, para que o universo pudesse estar em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, né? E o interior estelar pudesse, né, construir a partir de reações atômicas todos os elementos pesados que compõem a vida, compõem a natureza e tudo mais. Então, provavelmente, de alguma forma, os extraterrestres, o plano espiritual conhece isso com profunda precisão. Talvez usando uma linguagem diferente da nossa, né? Da nossa linguagem matemática aqui, né? Apenas isso. Mas essas relações, elas são da natureza. A matemática é uma forma da gente tentar escrever e entender a natureza, tá? É a forma humana, nossa. Mas essa relação, essa coisa existe, né? Ela é uma interação universal.